pensar em comprar uma PS5 e estás neste momento indeciso entre a versão que custa 400€ e a versão que custa 500€, ou seja, a versão digital e a versão com disco, se calhar vais escrever este vídeo. Fica por aí. Bem, a PS5, como toda a gente sabe e muita gente já está à espera, chega cá dia 19 de novembro, ou seja, já falta pouquinho tempo. E apesar de estar praticamente esgotada em todo lado, ainda existe muita gente que está à espera que ela dê release e esteja mesmo pronto a comprar uma. Para essas pessoas e para toda a gente, deparam-se que existe duas versões da PS5. A Xbox já fazia isto também com a geração passada, mas neste momento a PS5 vai ter uma versão que tem o leitor de Blu-ray, que lê discos físicos, e uma versão mais barata, 100€ mais barata, que apenas lê jogos digitais. Ou seja, tu instalas jogos apenas pela Store, pela PlayStation Store, online, e não tens nenhuma forma de colocar discos físicos. Tu, se fores do gangue da PlayStation, provavelmente estás habituado a ter uma consola que te dá a possibilidade de colocar discos físicos. Pois aqui, na versão digital, vais deixar de ter essa possibilidade. Já acontecia com o Xbox One S All Digital, que também não tinha a versão para discos e apenas aceitava jogos digitais. E depois tu pensas, se não leva discos físicos, então se calhar aqueles 825 GB de SSD interno que a PS5 vai ter, lembro que é igual nas duas versões, a única diferença entre as duas versões, e isto são 100€ de diferença, é muita massa, é literalmente só o leitor de discos. E tu pensas que 825 GB de memória interna, que este ano é SSD, finalmente, se calhar achas que é pouco. Não é muito, é verdade, e destes 825 GB só te irão sobrar cerca de 600 e qualquer coisa gigas para realmente utilizares, porque os outros 200 GB adicionais serão mesmo para a própria consola, para o sistema operativo, atualizações, etc. Portanto, tu vais efetivamente ter uma consola com cerca de 600 GB de memória interna. Esta memória é possível fazer upgrade, mas não é fácil. No caso da PS5 tens que abrir e colocar um SSD. Pelo menos ainda não há uma solução mais fácil que essa, oficial, digamos assim, mas é possível. No caso da Xbox tens o cartãozinho que tu compras, bastante caro também, e que tu só encaixas por trás e aumentas assim a memória. Mas aqui estamos a falar da PlayStation. Vai para a versão mais barata, poupa aos 100€, e eu vou-te explicar porquê. Aqui, atenção, eu estou a mostrar o site da Vorten, not sponsored. Ela está ao mesmo preço em absolutamente todo lado e está indisponível, sem stock, em todo lado. Portanto, é simplesmente foi o site que calhou. Então, como podemos ver, novamente em todo o lado, a versão que é a edição digital está a 400€ e a versão que leva o disco, tem o leitor de Blu-rays, custa 500€, ou seja, mais 100€. E eu vou-te explicar porque é que tu não precisas da versão de 500€. Uma das coisas que a Sony mais se fartou de gabar nesta nova PlayStation é a velocidade do SSD interno. E sim, uma pessoa tem de admitir, o SSD PCI 4.0, que quando chegar o 4.0 que já existe aos PCs também vai ser incrível e vai ser ainda melhor que a PlayStation, e também existe da mesma forma na Xbox. São SSDs de muita potência, muita velocidade, tanto de leitura como de escrita. Tu vais ligar a consola em segundos, tu vais abrir jogos em segundos, mudar de jogos também em pouquíssimos segundos. Vai ser, e a interface, andar pelos menus, abrir e fechar menus, vai ser tudo praticamente instantâneo. Nesse aspecto, compras uma, compras outra, estás bem servido. Primeiro, e isto é uma opinião pessoal, por mais 100€ tens uma consola mais feia. Ou seja, a consola, na minha opinião, já não é muito bonita, mas há quem adore, mas isso, pronto, não é questão para aqui. A cena é que, para o design dela, até posso mostrar aqui esta foto que está, dá para ter mais noção. Para o design, assim, todo artístico dela, ter aqui este leitor Blu-ray estraga-lhe o design todo. Na minha opinião é tipo uma barriga adicional que, pronto, isso é um menos. Pois é, um menos. Tu vais ter que, todos os jogos físicos que tu compres, tu vais ter que os instalar e copiar, extrair, o que quiseres, para a memória interna, para o SSD. Um disco Blu-ray, ou qualquer disco, nunca na vida chega nem aos pés da velocidade da memória interna SSD desta consola.
Ou seja, os jogos agora Next Gen vão ser feitos tendo em conta esta velocidade de memória. Uma das coisas que apareceu muito nas publicidades da PlayStation 5 é que os jogos vão poder aproveitar este SSD para fazer loading enquanto estás a jogar. Ou seja, alguns jogos já fazem isso, mas estão muito limitados. Agora não vão ter praticamente limites nenhum nesse aspecto. Por exemplo, imagina o GTA 6, se ele algum dia sair, tu andas com um carro super rápido pela rua fora em linha reta, o mapa vai dar loading muito mais rápido e texturas de super alta resolução, tipo texturas 4K, 8K, com muitos detalhes de luz, muitos detalhes de reflexos, ray tracing, o que quiseres. Isto é muito pesado, são gigabytes por segundo. Só um SSD, e um SSD dos bons, é que consegue aguentar tal coisa. Se fizeres isto num HDD, num disco interno normal, se fosse a mesma coisa, tu andavas que a 2 segundos e ficavas sem mapa, porque as coisas demoravam tanto tempo a aparecer que de repente o chão desaparecia, ficava tudo para trás, porque a consola não conseguia acompanhar-te. Neste caso vai conseguir, e eu dei este exemplo porque pronto, foi mais fácil de dar, mas muitos jogos vão utilizar esta técnica de usar texturas de muito alta resolução porque é bonito e a consola aguenta, e como a memória é tão rápida eles podem ir buscá-las a qualquer momento. A partir do momento em que tu colocas uma memória mais lenta que não seja o SSD interno da consola, isto fica completamente injogável. Ou seja, se tu ligares um disco HDD externo, um disco rígido externo por USB, tu não vais poder jogar diretamente do disco. Tu vais poder guardar os teus jogos no disco para jogar mais tarde, mas sempre que os quiser jogar, tu vais ter que os copiar de volta para a memória da consola. Portanto, na teoria podes expandir a memória interna com HDDs externos ou até SSDs, e é melhor ainda se for SSDs, mas mesmo que sejam SSDs externos, o próprio conector USB 3.0 não tem velocidade suficiente para igualar ao SSD interno. Ou seja, podes comprar o melhor SSD externo do mercado, que mesmo assim não vais ter nem metade da velocidade do SSD interno. Portanto, não vais na mesma poder jogar os jogos diretamente do SSD externo, ou seja, vai ter que estar tudo na memória interna. Esta passagem de jogos, nós temos noção, por exemplo, temos o exemplo do Call of Duty Warfare, que já passa de 250 GB para quem o tiver instalado. É Warzone, não é Warfare. Call of Duty Warzone. E numa consola que tem cerca de 600 GB livres, tu teres 250 só para um jogo é chato, mas este jogo também é só um exemplo, porque nem sequer é um jogo que existe em Next Gen. Este jogo funciona perfeitamente com discos rígidos neste momento. Ou seja, todos os jogos que tu compras físicos, Blu-ray, CDzinho, ao metê-los lá dentro, tu vais ter que os instalar de forma completa, tipo copiar do disco completamente para a memória interna. Ou seja, não vai estar aquela ideia de mas se eu comprar os jogos físicos vou poupar a memória. Não vais, é exatamente igual. E depois, novamente, os discos são muito lentos, bastante lentos. Tu a instalar um jogo Next Gen vão poder ter texturas muito pesadas e os jogos vão ser muito mais pesados. Ou seja, o exemplo do Call of Duty Warzone vai ser muito comum. Jogos acima de 100 GB vão ser comuns no Next Gen. Ou seja, instalar 100 GB a partir de um disco, estamos a falar de muitas horas. Estamos a falar de não vale a pena, bastantes horas a ver aquilo a instalar. Porque lá está, tu tens de o instalar antes de poder jogar, porque o disco não tem velocidade suficiente para o jogo. Portanto, muito resumidamente, se tu comprares a consola de 500€, que tem o leitor de discos, coloca em mente que tu estás a preferir ter um jogo físico, mas tens muitos poucos benefícios em fazê-lo. Ou seja, ok, há quem diga que jogos físicos normalmente têm melhores promoções nas lojas, mas tu também compras jogos fixe na G2A, na CD Keys, e mesmo na PlayStation Store tens bastantes jogos com desconto. Além disso, tens sempre aqueles serviços de subscrição que pagas por mês para ter acesso a jogos, também
não fica muito caro. Benefícios de jogos físicos: aproveitar descontos, poder instalá-lo sem gastar internet. Para aquelas pessoas que têm uma internet mais lenta, se calhar é útil, porque novamente os jogos vão muito facilmente passar de 100 GB. E o outro benefício é, se calhar, é jogos usados, é trocares com alguém, que após jogar o teu jogo completo podes trocá-lo com outra pessoa, ou emprestá-lo a outra pessoa. Fora isso, porque o maior argumento era mesmo poupar memória na consola, e esse argumento neste momento já não existe. No caso da All Digital, tens os benefícios também de os ter todos digitais, tens os jogos sempre ali contigo. Imagina, queres levar a consola para outra casa, pegas na consola e vais-te embora. Não precisas, vou escolher quais jogos quero levar, ou levas um monte dele. Não. Os CDs estragam-se mais rapidamente do que a memória da consola. É muito mais provável que aquele jogo fique lá instalado até ao fim da vida da consola, até te lembrares de a vender ou ela a variar de tantos anos que tem, do que a durabilidade de um disco. Os discos são muito suscetíveis a diferenças de temperatura e a umidade, e é muito fácil até de os riscares e tens de comprar outro. No caso do digital, se a tua consola avaria, tu arranjas outra ou compras um SSD novo, qualquer coisa assim, e fazes o download outra vez de forma gratuita, ele já está na tua conta. Também aparece descontos engraçados, também podes comprá-los assim por chaves online, por keys, e tens os serviços de subscrição. Não compres de 500 €, a não ser que realmente prefiras fazer como aquelas pessoas que têm tipo aqui atrás, não é? Uma parede enorme de uma estante cheia de caixas de jogos da consola. A não ser que sejas colecionador, não compres a versão de 500 €. Compra a versão de 400 €. Onde é que tu vais apostar esses 100 € adicionais? E é aqui que fica o Big Brain Time. Além de teres uma consola que na minha opinião é mais bonita, tu podes apostar estes 100 € adicionais. Claro que não chega, mas ajuda, é logo metade do valor, para comprar um SSD interno adicional. Mas atenção que ele tem que ser um NVMe PCI 4.0, ou seja, eles são raros ainda, os PCI 4.0 são raros, e os que existem são muito caros. Estamos a falar sempre cerca de $200. Isto, pronto, dólares, estou a ver aqui na Amazon internacional, mas há de rondar isto em euros também. E ele está em desconto. O preço normal dele diz aqui que é 320. Se tu fores para os... também podes comprar mais, não é? Podes comprar mais ou menos. Podes comprar 2 TB, podes comprar 500 GB, que é mais barato, são 119. Olha, um de 500 GB. Aqueles 100 € que poupaste na consola já são só, e este não está em desconto, está a preço normal, são só mais $20. Pelo que poupaste na consola, mais uns trocos, tens mais 500 GB de SSD extremamente rápido, onde podes jogar os teus jogos diretamente deste SSD. No caso da Xbox, o preço também é muito equivalente. Eles vendem estas expansõezinhas que encaixam atrás da consola. Para já só existe de 1 TB e dá tanto para a Series X como para a Series S. E é um bocadinho cara, mas também podemos ver que o preço está igual a um SSD de 1 TB de outra marca qualquer, PCI 4.0. Portanto, para resumir este vídeo, a não ser que queira jogos usados, revender jogos, colecionar jogos, poupa os 100 € e compra a versão sem leitor de discos. É a minha recomendação, e poupa os 100 € para no futuro comprares um SSD PCI 4.0 para dares upgrade à memória interna, porque tu vais precisar de dar upgrade à memória interna. Os jogos Next Gen não vão ser pequenos. Os jogos destas consolas atuais já rondam todos muito facilmente, AAA games, facilmente 50 GB para cima. Next Gen, texturas 4K ou acima, com Ray Tracing, tudo. Jogos de 100 GB para cima vai ser o prato do dia. Portanto, prepara-te para ter só 4 ou 5 jogos instalados de cada vez na consola. Podes ligar um HDD externo, lá está, mas jogos prontos a jogar, 4, 5, com sorte. AAAs, claro, se for mais pequenos, encaixam mais. A minha recomendação, eu poupava os 100 € para um upgrade de memória no futuro. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste, dá aí subscrição, like, partilha com quem quiseres e ajudas o canal. Vemo-nos no próximo. Peace.